Graças a Deus. Que Deus Ele possa mais uma vez nos abençoar pelo seu grande amor, pela sua palavra, e que nós possamos refletir e meditar em Deus. Mais uma vez, eu quero fazer uso da palavra de Deus para trazer uma reflexão aos nossos corações. Nesta noite eu quero aproveitar o livro de Eclesiastes para falar um pouco sobre tempo, porque eu vejo que muitas pessoas têm pego o tempo que Deus tem dado, mas têm tratado de uma forma muito complicada, de uma forma muito leviana, o tempo que Deus tem dado, o tempo que Deus tem dado de vida, as oportunidades de tempo que o Senhor tem dado para que nós, como seres humanos, possamos aproveitar melhor o tempo que Deus tem nos dado na face da terra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então Deus, pela sua infinita bondade, pelo seu infinito amor, Ele tem dado tempo para que nós, como seres humanos, possamos usar da melhor forma possível todos os instantes de tempo, independente as áreas que nós vamos usar o tempo, mas que nós possamos usar de forma clara, de uma forma poderosa, de uma forma plena, e que nós possamos principalmente usar o tempo que Deus tem nos dado para glorificar a Ele. Eu tenho certeza que Deus tem concedido ao ser humano, independente qual seja a época, independente qual seja o tempo, Deus Ele tem concedido tempo ao ser humano, principalmente para que Ele, Deus Todo-Poderoso, seja glorificado por nós. Então, nesta noite, através deste versículo bíblico, eu quero propor um tema: invista bem o seu tempo. E até para nós um propósito, um projeto, até uma ordenança: vamos investir bem o tempo. Nós não podemos usar o tempo para investir simplesmente nos nossos prazeres, nos nossos deleites, nos nossos afazeres, nos nossos gostos, mas nós precisamos investir bem o tempo que Deus tem nos dado. Nós precisamos prestar atenção que muitas coisas estão acontecendo. Os dias são maus e o tempo não nos espera. De repente, há algo que eu possa fazer no dia de hoje, eu digo, não vou fazer hoje, vou deixar para amanhã. E quem disse que eu vou ter o amanhã? Quem me garante que vai ter o amanhã? Tiago ele disse: se Deus quiser, e se vivermos, ou seja, o dia de amanhã já não nos pertence. Então o dia de hoje é o nosso presente, então nós precisamos estar assim, pegando esse tempo presente, para fazermos aquilo que Deus tem proposto nas nossas vidas, em nossos corações, nas nossas almas, o que Deus ele tem colocado nas nossas mentes e pensamentos de bom, e Ele só coloca coisas boas para que nós possamos fazer e para principalmente glorificar a Ele. Então eu quero dizer assim nesta noite: invista bem o seu tempo. Vamos investir bem o tempo. Então existem áreas que nós podemos investir o tempo. Nós podemos investir o tempo na nossa família, na nossa casa, até mesmo no lazer. Pode-se investir o tempo? Sim. Mas existem pelo menos 4 coisas que eu quero tratar nesta noite para nós investirmos o tempo. E eu entendo, olhando as páginas da Bíblia Sagrada, que muita gente, mas muita gente mesmo, tem deixado de investir tempo nessas 4 coisas, nessas 4 áreas que seja. Então, uma das coisas que nós podemos investir tempo na palavra de Deus. E desde lá de trás eu fico observando uma coisa: o adversário das nossas almas, ele tem feito de tudo, tem usado todos os métodos que ele pode para que o ser humano não invista tempo na palavra de Deus. É fato. Isso está acontecendo, não é de hoje. Tudo que
Satanás pode fazer para impedir o ser humano de investir tempo na palavra de Deus, ele está fazendo. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para as nossas vidas nessa noite, no livro de Atos dos Apóstolos, eu encontro um texto interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Observa no texto que este homem não era uma pessoa desocupada. Este homem, ele tinha os seus afazeres, ele tinha uma importância no seu reino, no país onde ele vivia, onde ele habitava. Ele era uma pessoa de importância porque ele era mordomo, nada mais, nada menos do que a própria rainha. Ou seja, ele era uma pessoa de posição, ele era uma pessoa de status, ele tinha um posicionamento, eu digo, privilegiado. Mas interessante é que mesmo tendo seus afazeres, mesmo tendo o que fazer, mesmo tendo um cargo de suma importância, ele encontra espaço para ir até Jerusalém adorar a Deus. Mas quando ele está regressando para a sua terra, quando ele está regressando para o seu país, o texto é claro que ele estava sentado no seu carro e estava lendo um texto sagrado. Ou seja, ele estava investindo tempo na palavra de Deus, ele estava investindo tempo, nada mais, nada menos até do que no profeta messiânico, no profeta Isaías. Então, desta forma, eu entendo que, veja, se uma pessoa que tinha uma estatura grande, de posicionamento, dentro de um reino, no seu cargo, ele tinha tirado tempo para a palavra, ele tinha depositado tempo na palavra, ele tinha investido tempo na palavra. Isso vale para nós como exemplo, mesmo porque esse homem, ele não era crente, ele não era cristão, ele era etíope, não fazia parte da linhagem de Israel, mas ele era uma pessoa que estava procurando a palavra, ele estava investindo tempo na palavra. Então eu entendo que se uma pessoa com um cargo tão alto como este, nada mais, nada menos do que um mordomo mor de Candace, estava investindo tempo na palavra de Deus, por que nós, servos de Deus, por que nós que dizemos que somos discípulos de Jesus, não podemos investir tempo na palavra de Deus? Deixamos muitas vezes os afazeres do dia a dia tomar conta, tomar toda a posse do nosso tempo. Por que nós não podemos investir tempo na palavra? Por que nós não podemos dar tempo para a leitura da Bíblia Sagrada? Por que nós não podemos dar tempo para examinar as Escrituras? Então nós precisamos investir tempo na palavra. Eu disse que lá atrás, o adversário das nossas almas, ele roubou esse gosto, esse desejo pela palavra de Deus no coração do homem. Lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis 3, ele rouba, ele tira do homem esse desejo, esse gosto. Mas o texto nos mostra que mesmo uma pessoa com tanta ocupação, porque este homem, este eunuco, ele tinha ocupação e muitas ocupações, mas mesmo assim, ele investe tempo na palavra de Deus. Ele vai adorar, e quando ele volta, depois da adoração, ele volta lendo, ele volta meditando, ele volta lendo o profeta Isaías. E nós temos tantos textos sagrados para ler,
E nós precisamos investir tempo na palavra de Deus. No Salmo 112, verso 1, o salmista disse da seguinte forma, Salmo 112, verso 1: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Para investir tempo na palavra de Deus, nós precisamos ter grande prazer. Não adianta, uma pessoa que não tem prazer na palavra de Deus, ela não vai investir tempo, a não ser para causar confusão. Mas uma pessoa que verdadeiramente ama a palavra de Deus e tem prazer nos mandamentos do Senhor, ela vai investir tempo. Não é que ela vai dar sobra, não, muito pelo contrário, mas ela vai tirar um tempo da sua vida, um tempo do seu dia, para investir na leitura, na meditação, no exame de um texto, de um verso, de um versículo, de uma passagem bíblica, para extrair lições para a sua própria vida. Mas o salmista, ele disse, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, primeiro, temor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Como está a nossa alegria pela palavra de Deus? Será que nós estamos nos alegrando cada vez que a gente abre os textos bíblicos, mesmo que a gente já tenha passado 1, 2, 3, 5, 10 vezes no mesmo texto? Mas será que a gente continua sentindo prazer, alegria, gozo, no mais profundo da nossa alma pela palavra de Deus? Será que nós estamos refletindo se verdadeiramente o nosso amor pela palavra continua sendo o mesmo do tempo que a gente se converteu a Cristo Jesus, o nosso Senhor? Ou será que na caminhada o gosto e o prazer foram ficando para trás? O gosto e o prazer pela palavra de Deus, primeiro ano é uma coisa, segundo ano é outra coisa, terceiro é outra, quando chega no quinto, no sexto, no 10º ano já não é a mesma coisa. Eu já não leio a Bíblia, eu já não examino a Escritura, eu já não tenho prazer de vir para os cultos de doutrina, para a escola bíblica, para os cultos de ensino, já não tenho mais prazer. Quantas pessoas estão vivendo desse jeito? Mas nós precisamos resgatar este prazer pela palavra de Deus e investir tempo. Como eu disse, não é dar sobra, mas é tirar um tempo considerável para a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a gente volta um pouquinho para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e eu gostaria de também frisar esse texto, que eu acho interessante, para que nós também possamos fazer uma reflexão. Atos dos Apóstolos 18, do versículo 24 ao 26. Diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Como que alguém vai ser poderoso nas Escrituras sem não investir tempo? É inconcebível a ideia de uma pessoa que não investe tempo no conhecimento, na busca do conhecimento, ter conhecimento. É inconcebível. E mais, este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Observa que Apolo, ele era poderoso, ele tinha conhecimento no Antigo Testamento, sim, mas surge um momento dele precisar aprender um pouco mais, e o texto é claro, ele começa a aprender um pouco mais agora acerca da pessoa bendita de Cristo, acerca do Espírito Santo. Até mesmo uma pessoa que já tem amplo conhecimento, ainda ela precisa aprender, ela precisa investir tempo na palavra de Deus. E nós precisamos aprender com as Escrituras que se nós queremos verdadeiramente crescer em Deus, nós precisamos das Escrituras. No capítulo 19, versículo 20 de Atos: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra de Deus, ela só vai crescer
e prevalecer na minha vida se eu investir tempo nela. Se eu não investir tempo, infelizmente, a palavra de Deus vai definhando, não por ela, mas por mim, por você, por nós, que muitas das vezes tratamos a palavra de Deus de qualquer jeito, tratamos a palavra de Deus de qualquer forma, e nós não podemos fazer isso, porque a palavra de Deus é a palavra que nos garante vida, é a palavra que nos garante sabedoria, é a palavra que nos garante inteligência, e é a palavra que vai nos levar para a glória. A segunda coisa que eu gostaria de trazer para que nós possamos investir tempo, principalmente neste tempo difícil, esse tempo em que as igrejas, devido aos acontecimentos, estão fechadas. Então nós precisamos investir tempo para que Deus ele haja. Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 1 e 2, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Aí eu fico me perguntando, se este homem, que não era judeu, se este homem que não era crente, se este homem que não era discípulo, de contínuo orava, ou seja, a vida dele tinha tempo para oração, ele investia tempo na oração, de contínuo, ou seja, havia uma continuidade na área da oração na vida deste homem. Mas o que me chama a atenção é que ele era um gentil, não era nem judeu. Este homem não era nem um servo de Deus, pelo contrário, mas ele buscava a Deus em oração, e é uma resposta de Deus para as orações de Cornélio. Agora eu fico imaginando se a igreja do Senhor Jesus investir tempo na oração, o que é que Deus pode fazer? Não somente aqui no Brasil, mas em todos os países, em todos os lugares. Mas infelizmente, quantos de nós não queremos investir tempo na oração, joelho no chão, ou sentado que seja, ou em pé que seja? Mas nós precisamos investir tempo na oração, porque senão a situação ela não muda. A situação não muda. E este homem, um gentil, dando um exemplo para muitos de nós, até obreiros, que não temos, muitas vezes, o tempo contínuo de oração. Então Cornélio estava lá orando, buscando a Deus de contínuo. Ele estava lá buscando a Deus de contínuo, na oração. 1 Tessalonicenses 5,19: Orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar. Investir tempo. Orar sem cessar é justamente investir tempo na oração. É investir tempo. É buscar a Deus. É investir tempo. Precisamos orar sem cessar. Aliás, 1 Tessalonicenses 5,17: Orai sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar. Investir tempo na oração. Porque se nós não investirmos tempo, fica difícil. Nós não temos comunhão com o céu. A ligação está interrompida. E se nós estamos com a ligação interrompida com o céu, infelizmente não temos poder para nada. Se nós queremos verdadeiramente ver Deus agir, se nós queremos verdadeiramente ver o poder de Deus se manifestar, não somente nas nossas vidas, mas através das nossas vidas, no meio do povo de Deus, e pegando, é claro, as pessoas que estão lá fora, as situações adversas, nós precisamos investir tempo na oração, nós precisamos buscar a Deus em oração. E o Senhor Jesus Cristo, Ele lhes dá um exemplo maravilhoso a respeito da oração. Lucas capítulo 6, versículo 12: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração
a Deus. Está aqui o nosso mestre, o nosso professor, o nosso guia, o nosso mentor, o nosso sumo pastor, nos dando um exemplo que nós temos que seguir. Buscar a Deus em oração, passar um tempo considerável de oração buscando a Deus. Eu tenho visto algumas coisas acontecer na minha vida, mas para isso eu tenho depositado tempo na oração, tenho investido na oração, e Deus está agindo. Deus, Ele está agindo poderosamente. Por quê? Porque estamos de joelhos, estamos clamando, estamos pedindo misericórdia, estamos confessando os pecados, estamos pedindo para Deus tratar as nossas vidas, como o salmista ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi está orando a Deus, Davi está falando com Deus, Davi está se abrindo com Deus, Davi está se expondo para Deus através da oração, está colocando a sua alma, derramando a sua alma perante Deus. Alguém pode até dizer: ah, mas foi através de um erro. Não importa. Se é no erro, se é no acerto, nós temos que chegar perante Deus e estar com a nossa vida em oração perante Ele. Mas para isso nós precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que passou uma noite inteira. Aí eu fico imaginando, depois que o Senhor Jesus, Ele passa uma noite inteira orando, é que Ele vem para escolher os seus discípulos. É somente depois que Ele passa uma noite toda orando, é que Ele vem para tomar uma decisão de fazer uma escolha pelo corpo apostólico, os 12 apóstolos que Ele escolhe para estarem junto com Ele na caminhada, para aprenderem com Ele, para depois levarem o Evangelho a todas as nações, começando em Jerusalém. Então nós precisamos sim dar tempo para a oração, investir tempo na oração, para que as nossas vidas elas possam ser agradáveis perante Deus, para que Deus Ele possa verdadeiramente ter prazer nas nossas vidas. Uma vida de uma pessoa que não está com a sua vida em oração, que não investe tempo na oração, esta vida não é agradável a Deus. Uma pessoa que mesmo esteja dentro da igreja, se ela não tem uma vida investida em oração, infelizmente, esta é uma vida que não agrada a Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo Ele disse que nós devemos perseverar na oração. Então nós precisamos investir tempo na oração. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 11. Ruth, capítulo 1, versículos 11 a 14, diz assim: porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Nós precisamos investir tempo em bons relacionamentos. A vida de Ruth é mudada quando ela começa a ter um relacionamento com Noemi. Ruth está em uma terra pagã. Noemi vem da terra do Deus de Israel. Ela vem trazendo com certeza a palavra de Deus. Ela vem trazendo os costumes do único Deus vivo e verdadeiro. E agora ela está ali junto com a sua nora, Ruth. Ruth se apega a uma pessoa do bem, a uma pessoa que tinha propósitos bons, a uma pessoa que ela tinha bom testemunho. Ruth se apega a ela. Nós precisamos fazer da mesma forma, aprender com Ruth.
investir tempo em bons relacionamentos. Nós precisamos investir tempo nos bons relacionamentos. Agora imagina, se nós pegarmos tempo que Deus tem nos dado para investir nas más conversações, nas más companhias. O texto de 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Noemi tem os bons costumes. Ela vem, ela sai das terras de Israel e ela vem até Moabe. Ruth ainda não conhece o Deus de Israel, mas a partir deste momento, a partir deste encontro que ela tem, deste apego que ela tem com Noemi, Ruth agora se apega nos bons costumes. Ela sai de uma terra pagã e ela vai para a terra da promessa, ela vai para a terra que mana leite. Mas isso só aconteceu porque Ruth, ela teve ali um investimento num bom relacionamento. O mundo, segundo a Bíblia, jaz no maligno. Não tem meio termo. O mundo jaz no maligno. As pessoas que estão sem Jesus, infelizmente, o espírito ainda não é recriado. A mente continua sendo a mente das trevas, a mente do pecado. E nós precisamos investir tempo em uma pessoa que pode lhe dar um bom conselho, em uma pessoa que pode lhe levar para um bom caminho, em uma pessoa que pode verdadeiramente fazer a minha vida, muitas das vezes que está em trevas e ruína, virar uma vida de luz, uma vida de brilho, uma vida de vitória. O ano era 2003, aproximadamente, final de 2003. Deus coloca no meu caminho, e na época eu não era cristão, Deus coloca um mancebo por nome de Paulo César. Este jovem mancebo, crente, servo de Deus, abençoado, luz. Em um dado dia, Deus faz uma obra, e este mancebo vem até mim, e eu não sei como, mas ele começa a introduzir a palavra de Deus na minha vida. A partir daquele momento, eu comecei a investir a minha vida naquele relacionamento que era bom para mim, e ele vem trazendo o Evangelho. Ele prega a palavra para mim no ano de 2003. Eu começo a ver agora a vida e o mundo em uma visão totalmente diferenciada, à luz da Bíblia Sagrada. Eu começo a ver a vida agora pelo poder de Deus. E quando a gente cultiva, investe tempo nos bons relacionamentos, a situação ela muda. Nós tendemos a mudar. Quando a gente parte para um lado bom, é claro, a gente vai ficar melhor, porque assim Deus trata conosco, e eu fui tratado, eu fui aconselhado, eu fui discipulado, e eu comecei a investir tempo num bom relacionamento. É por isso que eu estou aqui hoje. Não porque eu seja bom, mas porque eu tive esta noção de investir tempo em bons relacionamentos. Foi o que aconteceu com quem? Com Ruth. Ela investiu tempo num bom relacionamento. E o resultado desse bom relacionamento, desse investimento, foi que Ruth, em Mateus capítulo 1, está escrito que Ruth é ancestral do Senhor Jesus Cristo. Você está vendo, à luz da Bíblia, como é bom nós investirmos tempo nos bons relacionamentos. Nos bons relacionamentos. Olha o que o Salmos vai dizer, o Salmo 119, Salmo 119,
Verso 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. É nesse tipo de relacionamento que nós temos que investir tempo. Naqueles que temem a Deus e guardam os preceitos dele. Não naqueles que vivem nas orgias, na farra, na ganância, na mentira, na soberba, no orgulho. Não, esse tipo de gente nós temos que trazer para Cristo, investindo tempo nele, sim, mas para trazê-los para Jesus. Companheiro sou de todos os que te temem, porque o temor a Deus é o princípio da ciência ou da sabedoria, dependendo da tradução da Bíblia, e dos que guardam os teus preceitos. O salmista ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que o salmo está dizendo. Eu vou me colocar num relacionamento, eu vou estabelecer um relacionamento com aqueles que guardam a palavra de Deus, que não vivem em pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Façamos um investimento nos bons relacionamentos. Observa quem, nós temos que observar quem está à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa dianteira, à nossa retaguarda, ao nosso redor. Saber quem é quem. E investir tempo nos bons relacionamentos. Ainda em Atos 3, Atos dos Apóstolos 3, observa um bom relacionamento. 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Nós precisamos investir tempo com pessoas que oram, que são de oração, que têm comunhão com Deus. Nós precisamos investir tempo em relacionamentos saudáveis, não em relacionamentos perniciosos, corrompedores de bons costumes, como muitos estão fazendo. Invista o teu tempo, invista tempo em bons relacionamentos, invista tempo, invista tempo. Não deixe de investir o seu tempo nos bons relacionamentos, porque infelizmente pessoas que estão investindo tempo nas más companhias, muitas estão perdendo a própria vida, outras estão perdendo a salvação, outras estão perdendo o Espírito Santo, outras estão deixando a casa de Deus. Quantas pessoas, porque investiram tempo em maus relacionamentos, neste exato momento, deixaram de adorar a Deus e estão nas orgias da vida, e estão ainda debaixo do juízo de Deus. E se Deus não tiver misericórdia, e a gente pede que Deus tenha piedade e clemência dessas vidas, que Deus trate para que não pereça na eternidade. Nós precisamos parar e refletir um pouco com quem estamos nos relacionando. Quais são os tipos de pessoas? Por exemplo, não se relacione, não tenha comunhão com aqueles que não querem o teu bem, com aqueles que querem o teu mal. Fuja desse tipo de relacionamento. Procure pessoas para estarem do teu lado, que te aconselhem para o bem, para a vida eterna, para a salvação, para Ele que é a porta, para Ele que é o caminho, a verdade e a vida, para Cristo. Mantenha relacionamento com essas pessoas, um relacionamento profundo, duradouro.
Não invista tempo nas más conversações, nas más companhias. Porque lá na frente, o preço pode ser muito caro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6 a 8, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Invista tempo na obra de Deus. Quantas pessoas que hoje, infelizmente, não querem investir tempo trabalhando para Deus? O texto é claro, é lógico, a gente planta, um outro vem e rega, é verdade, Deus vai dar o crescimento. Mas se estamos plantando, se estamos regando, estamos trabalhando para Deus, e é claro, vai haver galardão. Deus vai galardoar aqueles que trabalham. Eu não posso esperar que Deus me galardoe, que Deus me abençoe se eu não trabalho. Mesmo porque Deus chama para a obra aquele que trabalha. Deus não chama desempregado. Deus não chama quem não está fazendo nada. Deus chama Davi que estava apacentando o rebanho do seu pai. Deus chama Eliseu, que estava com as suas juntas de boi, arando a terra. Deus chama Paulo para a obra, e Paulo fazia tendas. O próprio Cristo era carpinteiro. Então nós precisamos também pegar e investir tempo na obra de Deus. Nós precisamos investir tempo trabalhando na casa do Senhor, na obra do Senhor, fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus na terra. O Senhor Jesus, ele disse: a seara é grande, é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. Nem todas as pessoas que estão dentro da igreja querem trabalhar, até querem receber o salário, mas não querem trabalhar. Infelizmente é uma realidade, uma dura realidade. Mas nós precisamos investir tempo na obra do Senhor. Nós precisamos investir tempo, gastar tempo trabalhando para Deus, trabalhando na sua seara, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Mas nós precisamos investir tempo na obra de Deus. Aqui também, 1 Coríntios 15, no versículo 9, diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Observa, Paulo foi o último dos apóstolos a ser chamado, convocado pelo Senhor Jesus. E ele se considerava o menor dos apóstolos. Tanto que ele se achava indigno, porque ele tinha perseguido a igreja. Mas observa uma coisa, versículo 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo trabalhou muito. O apóstolo Paulo fez um trabalho evangelístico e discipulador fantástico, grandioso, esplêndido. Tanto é que nós tratamos da obra de Paulo até hoje. Tudo que Paulo fez, os lugares que Paulo andou, as vidas que Paulo conquistou para Jesus, as perseguições, o sofrimento, as dores, apedrejamento, foi chicoteado, trabalhando com afinco, com amor, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, na obra de Deus. Mas quer ver o interessante? Paulo continua dizendo: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É claro, a gente sabe, a gente faz alguma coisa, é pela graça, é pelo poder de Deus, é pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não trabalhamos para Jesus se não for pela própria ação de Cristo nas nossas vidas. Nós não fazemos nada na casa e na obra de Deus se não for pelo poder do Espírito Santo. Não, nós não fazemos.
Paulo entendeu isso, ele trabalhou muito, mas ele disse: todavia não fui eu, mas foi a graça de Deus que está comigo. Mesmo para trabalhar na obra de Deus, nós precisamos da graça. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 58, olha o que Paulo vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Nós temos que ser primeiro firmes, depois constantes e abundantes na obra do Senhor. E a minha oração a Deus aqui, Ele venha tocar nas nossas vidas, para que nós verdadeiramente possamos investir tempo na palavra de Deus, investir tempo na oração, investir tempo nos bons relacionamentos, investir tempo na obra de Deus. A minha oração a Deus é que esta palavra fale com cada um de nós, que nós venhamos tomar esta palavra para as nossas vidas, e o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. O nome do Senhor seja louvado. Que Deus abençoe.